Então, gravação iniciada, né? Gostaria de trazer os informes, né? Primeiramente, falar sobre a segunda disciplina. Só retomando aqui para que fique na gravação o que a gente estava falando. A segunda disciplina iniciou já essa última semana. A gente teve prova da primeira disciplina agora até o dia 6, né, de setembro. E estamos agora oficialmente na vigência da segunda disciplina. E aí é interessante a gente ter um controle, né, das datas, da gente conseguir estudar direitinho as datas que precisa, para que vocês consigam acompanhar a segunda disciplina sem nenhuma intercorrência, né, sem nenhum atraso nos conteúdos. Então, a gente tem a avaliação virtual da segunda disciplina, vou te dizer agora, avaliação virtual da segunda disciplina, encerrando na primeira semaninha aí de outubro. Então, da última semana de setembro para a primeira semana de outubro, a gente vai ter o encerramento das avaliações virtuais da segunda disciplina. Então, vocês sabem que, sendo hoje 9, vocês vão ter aí, em média, 2 a 3 semanas para, né, devorar o material e se preparar para a aplicação das avaliações virtuais e, posteriormente, da prova da segunda disciplina. Então, é muito importante esse cuidado com as datas, esse planejamento prévio, né, para que vocês consigam, de fato, dar conta do conteúdo sem precisar de atropelamento no estudo de vocês, no conteúdo de vocês. Então, esse momento é muito crucial, né, que é o mais importante depois do encerramento de uma disciplina. É você verificar se fez tudo que precisava. Você realizou suas avaliações virtuais? Você acessou todas as suas aulas? Fez todo o conteúdo web, né? Caso sim, você está ali com o checklist da disciplina completa e você vai só verificar se teve pontuação suficiente. Ah, Matheus, eu já fiz tudo, mas eu fiquei com baixa nota nas avaliações virtuais. Aí vocês vão ter a oportunidade, né, lá no mês de novembro, de estar realizando as avaliações virtuais substitutivas. Elas permitem que vocês refaçam as avaliações virtuais, obviamente vão ser outras questões, né, não vão ser as mesmas questões que vocês responderam agora, mas vocês vão ter uma segunda oportunidade gratuitamente em relação às avaliações virtuais para refazer essas atividades lá no final do semestre, no finalzinho do semestre, no último mês. As avaliações virtuais substitutivas vão substituir a nota da primeira avaliação virtual, caso essa for maior. Então, se você tirar uma maior nota, vai substituir a nota mais baixa que você tirou anteriormente. Caso você tire uma nota mais baixa ainda na substitutiva, aí ela vai ser desconsiderada, né? E o sistema só vai levar em consideração a nota maior, certo? Então, quem não completou os 100% aí da avaliação virtual, né? Quem não tirou nota máxima, eu sempre indico fazer a avaliação virtual substitutiva, porque mesmo que você não precise da nota, ou mesmo que você tenha conseguido tirar uma pontuação boa, se você não fez a pontuação máxima, tente, arrisque, porque se não tirar uma nota maior, vai prevalecer a primeira tentativa que você já tinha tido uma nota maior, né? Por que eu sempre indico isso? Porque o aluno vai ter ali no histórico dele, né, as notas daquela disciplina na média, né? Então, o seu histórico, ele é muito importante como um documento de conclusão do seu curso. Então, é importante que você tenha um bom engajamento acadêmico. É bom que você tenha ótimas notas no seu histórico. E aí vai ter uma visão, né, uma vistoria mais apreciada pelo mercado de trabalho. Então, um aluno, você está participando de um processo seletivo, onde solicitam o seu histórico da faculdade, e um colega que tirou só 9, está concorrendo com você, que você tirou notas mais baixas, pode ser que aquele colega ele leve a sua vaga, né? Então, por isso que eu sempre tento engajá-los no sentido das atividades. Então, tenham em mente, terminou a primeira disciplina, terminou a disciplina, façam um checklist, né? Se tudo foi realizado ali naquela disciplina. Caso tudo tenha sido realizado, vocês vão conferir se estão com uma nota boa, uma nota suficiente para aprovação. Se a nota está suficiente para aprovação, acima de 6.000, mas não é uma nota máxima, né? Vocês sempre podem tentar, na avaliação virtual substitutiva, ganhar uma notinha a mais, né? Levando em consideração que vocês não serão prejudicados caso tirem nota mais baixa na avaliação virtual substitutiva,
eu sempre vou indicar para os alunos realizarem, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar tratando com vocês, né, que é encerramento da primeira disciplina e início da segunda disciplina. E reforço, segunda disciplina já vai ter avaliação virtual no final desse mês, encerrando a avaliação virtual 1. No começo de outubro, né, dia 6 de outubro, vai estar encerrando a avaliação virtual 2 da segunda disciplina. Posteriormente, durante essa semana, já vai ser a semana de prova da segunda disciplina. Mais especificamente, deixa eu dizer até aqui a vocês a data. De prova da segunda disciplina. Prova da segunda disciplina vai ser. Do dia 27 de setembro ao dia 4 de outubro. Então, veja, na semana que vai estar encerrando a primeira avaliação virtual e iniciando o período de encerramento da segunda, vai estar acontecendo a prova. Então, vocês têm aí mais ou menos de 2 a 3 semanas para acompanhar a segunda disciplina a partir de agora, certo? Então, muita atenção, tenham foco, né? Assistam às aulas na ordem correta. Ah, Matheus, qual é a ordem correta? A gente tem um conteúdo proporcional a 4. Como assim, Matheus? A gente vai ter no livro didático 4 unidades. Dentro dessas unidades, geralmente, a gente tem de 3 a 4 sessões, certo? E essas sessões, né, vão ser referentes aos conteúdos web. Então, cada conteúdo web, ele é referente a uma sessão ali do seu livro didático, né, da unidade do seu livro didático. Então, é importante vocês entenderem que por isso que nós temos 4 teleaulas, 4 conteúdos web, que são proporcionais às unidades do livro didático, certo? E as avaliações virtuais, elas são um resumo para cada metade do livro didático. Então, se a gente tem 4 unidades no livro didático, nós temos 2 avaliações virtuais, uma para cada metade. Então, a primeira metade do conteúdo, teleaula 1, teleaula 2, conteúdo web 1 e conteúdo web 2, a gente tem a avaliação virtual 1, que vai ser referente a essa parte do conteúdo. Para a teleaula 3, teleaula 3, teleaula 4, conteúdo web 3, conteúdo web 4, nós temos a avaliação virtual 2, que também vai ser proporcional a essa parte do conteúdo. E aí, por fim, nós temos a realização da prova, que é o geral de todas as 4 unidades, consistindo ali naquelas questões, certo? Que vai estar avaliando vocês, o entendimento de vocês. Então, o nosso modelo de estudo, ele é muito simples, no sentido geral, né? É muito simples você conseguir estudar no modelo da Anhanguera, no modelo da nossa instituição, porque ele dá, de fato, o esquema que você tem que fazer para estudar. E aí, cumprir o esquema, dificilmente você vai ficar prejudicado ou reprovado no sentido daquela disciplina, certo? Então, primeira disciplina, né, a gente encerrou, segunda disciplina, dei aqui os informes necessários, né, antes de a gente começar qualquer coisa, e aí eu quero falar um pouquinho, né, um geral sobre os detalhes das modalidades, né, reforçar esses pontos com vocês a pedido da nossa gestão, e falar sobre as atividades e critérios de aprovação. Eu já falei sobre aqui as avaliações virtuais, né, dei uma explicação maior. As avaliações virtuais são aquelas questões, né, aquelas provinhas pré-prova, como a gente chamava antigamente, que é uma revisão do que pode cair na prova. Cada avaliação virtual, ela vai ter aí 5 questões, e os alunos, eles possuem 3 tentativas para cada avaliação virtual. Então, na avaliação virtual 1, você tem 3 tentativas de resposta. Na avaliação virtual 2, você também tem 3 tentativas de resposta. É importante reforçar, e é uma coisa que acontece muito com os alunos, que a barra, né, ali da completude da atividade, ela só vai ficar 100% se você utilizar as 3 tentativas. Se você não utilizar as 3 tentativas, a barra não vai ficar 100%.
ela vai ficar em 80, em 50, depender de quantos por cento de quantas tentativas você realizou, certo? E sempre que você utilizar uma tentativa, respondi as 5 questões e confirmei. Sempre vai mostrar, né, se tem alguma questão errada. Obviamente, o sistema não vai lhe dizer qual é a questão que está errada, né, porque aí seria muito mamão com açúcar, né? Mas o sistema, ele vai acusar que você errou ali alguma questão, e você vai ter a oportunidade de sair da atividade, porque na avaliação virtual você tem total e livre acesso enquanto ela estiver disponível para entrar e sair dela quantas vezes você quiser, né? Ver as questões, voltar lá no conteúdo web, ou no livro didático, na teleaula, revisar aquele conteúdo, se preparar e voltar para responder aquela questão que você ficou na dúvida se estava correta ou não. Tá? Então, a avaliação virtual, ela vale ponto, mas ela serve como uma revisão. Por isso que ela pode ser consultada. Você pode sair dela, consultar o material e depois voltar para responder ela, certo? Então, o aluno que ele fica com nota baixa na avaliação virtual é somente uma falta aí de gestão mesmo do seu conteúdo, porque na avaliação virtual você não é limitado, certo? E aí é uma dica de engajamento que eu já estou dando aqui para vocês, né? Como eu disse que ia fazer, eu ia dar dicas para vocês conseguirem se engajar e ter notas melhores, né? Então, é uma dica que eu utilizava muito. Nem sempre, mesmo que você estude muito, nem sempre você vai lembrar de todo o conteúdo, né? Então, a avaliação virtual, ela é proporcional à metade do conteúdo. Então, são 2 teleaulas, 2 conteúdos web, referente a 2 unidades do livro. É metade do livro didático, resumido em 5 questões. Então, pode ser que o que você mais aprendeu daquela leitura ou daquela teleaula não vai cair na sua avaliação virtual, vai cair outra coisa que você não tinha se preparado tanto. Então, ela tem total liberdade, diferente da prova, né? De você sair do material e ir pesquisar, e estudar, e revisar. Né? Então, sempre que você tiver dúvida quanto à resposta, não confirme as 3 tentativas. Né? Respondeu a primeira vez, Matheus, eu quero testar, quero ver como é que está meu aprendizado. Respondeu a primeira vez, viu que tem questões erradas, o sistema acusou a você questões erradas, saia da avaliação virtual, pode sair tranquilamente, que você vai conseguir voltar sem nenhum problema durante o período de realização, né? Volte lá no material, identifique onde é que está falando sobre aquele conteúdo que estava lá na questão, revise, né? E volte a questão para que você responda novamente. E sempre que você confirmar e der errado, né, lembre, você tem 3 chances. Na primeira deu errado, volta no conteúdo. Na segunda ainda deu errado alguma questão, volta no conteúdo. Tem alguma questão que você está marcando errado. O sistema, ele não diz quantas questões estão erradas, né? E ele não diz qual questão está errada. Mas, só dele avisar que tem uma questão errada, você já consegue, né, voltar ali questão por questão. Eu, particularmente, tinha um modelo de estudo muito similar a esse. Eu sempre indico aí o que eu vi dar certo já, né? Tanto de alunos que já compartilharam, como da minha própria experiência enquanto um aluno da instituição, desse modelo acadêmico. Então, eu sempre tentava utilizar 2 aparelhos para realizar as minhas avaliações virtuais. Eu sou da época do livro impresso, né? Quando eu fazia pedagogia, no começo do meu curso, eu tinha os livros impressos, porque nessa época ainda era impresso. Então, eu deixava o livro do meu lado na hora que eu ia responder ali a minha avaliação virtual. Como vocês não têm o livro impresso, né? Vocês podem utilizar 2 aparelhos. Na hora que você estiver respondendo as questões, abre o livro didático no celular, vai revendo ali as questões, porque a avaliação virtual, ela serve para isso. É uma pré-prova, é uma revisão, é um simulado para você, né, reforçar ali aquelas questões mais importantes que a faculdade achou pertinente destacar nas avaliações virtuais, para preparar vocês para a prova, certo? Então, essa é uma dica de ouro aí que eu dou para vocês no sentido de realizar as avaliações virtuais, certo? E sempre, como eu disse, tem as avaliações virtuais substitutivas. Então, Matheus, eu segui todas as suas dicas, eu tive um imenso cuidado para responder as minhas avaliações virtuais, mas eu não consegui atingir a minha nota máxima.
não tem problema. Você vai ter uma segunda oportunidade nas avaliações virtuais substitutivas. Elas vão dar a oportunidade de você refazer as suas avaliações virtuais, como eu já disse, e vai prevalecer a nota maior. Se você errou mais questões na segunda oportunidade, vai prevalecer a primeira oportunidade, onde você teve um desempenho, uma performance melhor, certo? Então, essa eu acho que é a dica de engajamento mais de ouro que eu tenho para dar aqui para vocês. Por quê? As avaliações virtuais, elas são nas disciplinas regulares, né? Ou seja, disciplinas que não têm produção textual. As avaliações virtuais são a segunda nota mais importante, né? Então, o aluno calouro, ele pode conquistar até 5.000 pontos de avaliação virtual, assim como ele pode conquistar até 5.000 pontos na prova. O aluno veterano, ele pode conquistar até 4.000 pontos de avaliação virtual. Então, é bastante pontuação, bem equiparada à prova, né? Juntando, óbvio, as duas avaliações virtuais. Então, veja, o peso da pontuação vai fazer toda a diferença no final. Se você já conquista a pontuação mais alta, você que é calouro, já conquistou 5.000 pontos, que foi o máximo, 2.500 pontos em cada avaliação virtual, na 1 e na 2. Quando você for fazer a sua prova, você precisa ali, no mínimo, atingir o limite da prova, que é 1.500 pontos, né? Para não ir para a recuperação. E você já vai estar aprovado na disciplina, certo? Então, no pior dos cenários, atingindo a pontuação máxima na avaliação virtual e tirando o teto mínimo, né, de 1.500 pontos na prova, você já está aprovado. E aí nem estamos contando com a pontuação do engajamento, que para o calouro é 3.000 pontos e para o veterano é 2.000 pontos, né? Então, veja, quem é veterano também tem um grande benefício. Se você já tem pontuação máxima de 4.000 pontos aí nas avaliações virtuais, você só vai precisar de 2.000 pontos na prova, para que você consiga aí ter aprovação na disciplina e ainda vai ter pontuação de engajamento para somar. Então, veja, tem importância demais o cuidado e a atenção das avaliações virtuais. Não faça de qualquer jeito. Ah, eu não fiz ainda minha avaliação virtual, vou sentar aqui e vou sair marcando qualquer questão e vou confirmar as 3 tentativas. Pode fazer isso, mas o único prejudicado nesse tipo de atitude, né, vai ser você, que é o protagonista dessa história, né, dessa jornada acadêmica, tá bom? Então, eu gostaria de trazer esse reforço quase como um apelo, né, que eu estou fazendo aqui. Por quê? Para a gente que é da instituição, não é interessante que vocês reprovem. A faculdade não quer que você reprove, né? Ah, Matheus, mas vocês não cobram a mais, né? A faculdade, vocês não, que o polo não cobra, né? Quem cobra é a mantedora. A faculdade não cobra mais por cada disciplina, não seria melhor financeiramente para vocês que a gente reprovasse? Não, porque os dados, as porcentagens, eu que trabalhei diretamente com retenção, sei disso, né? As porcentagens de desistência para o aluno que reprova é quase o triplo do comparado ao aluno que aprova em todas as disciplinas. Porque se você reprova uma disciplina, você já sabe que futuramente você vai ter um empecilho financeiro maior, porque você vai ter que reprovar aquela disciplina e pagar financeiramente a mais por ela. Então, nós não queremos que vocês tenham baixo engajamento. Nós não queremos que vocês deixem de fazer a prova para pagar a segunda chamada. Nós não queremos que vocês reprovem nenhuma disciplina, porque isso vai causar um impacto na sua vida, e causando um impacto na sua vida, causa um impacto no nosso funcionamento, nos nossos números, na nossa retenção, na nossa rematrícula e etc. É importante eu ressaltar com vocês, não sei se isso já foi conversado com vocês em algum momento, que nós temos uma porcentagem de realização de prova, por exemplo. A gente precisa que, pelo menos, para a gente ficar no verde, né, que 86% dos alunos, acima de 86%, na verdade, que tem prova para realizar, realizem a prova. Ou seja, de cada 100 alunos, nós precisamos que 87 realizem prova para a gente ficar no verde. Se tiver uma porcentagem abaixo de 87%, a gente já vai ficando nas cores críticas, né? Amarelo é aceitável, né? Do vermelho para baixo é terrível, né? Abaixo do esperado. Então, quando vocês não realizam a prova, a gente perde, porque nós ficamos abaixo nos indicadores nacionais.
Quando vocês estão com baixo engajamento na disciplina, a gente tem um indicativo de acompanhamento acadêmico. Então, quando eu trabalhava aqui no Polo, eu era um dos responsáveis por acompanhar aqui em Mossoró o engajamento de vocês. Então, quantos alunos estão acima de 4.000 pontos antes da realização da prova? Isso era uma meta que o Polo tinha, né? Então, quando o Polo fica mandando aquelas mensagens, lembrando vocês de realizar as atividades, é porque nós somos diretamente, né, cobrados e avaliados pelo empenho de vocês e pelo engajamento de vocês em cada disciplina, certo? Então, só estou tentando deixar aqui claro o quão é importante para ambas as partes. É importante para a gente e é importante para vocês. Por isso que a gente fica no pé de vocês, para que vocês futuramente não se prejudiquem no que diz respeito à aprovação das disciplinas, certo? Então, trouxe aí um grande geral sobre finalização de disciplina, o que é que vocês precisam fazer para fazer o checklist, né? Falei aí sobre as avaliações virtuais, a importância, como é que elas se constroem, dica de engajamento nas avaliações virtuais para que vocês tenham pontuação máxima, né? Se não tiver a pontuação máxima, como, né, tá recuperando aí com as avaliações virtuais substitutivas. E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre as modalidades no geral, né, o EAD, 100% online e o semipresencial, só de reforço mesmo, certo? Porque esses são pontos que a gente já conversou bastante, né, aqui, até hoje mesmo já trouxe aqui alguns pontos sobre isso, mas eu quero só trazer aqui uns reforços porque nos foi solicitado, certo? Então, modalidade EAD, vocês têm 100% de flexibilidade maior para estudar, né, tem aulas totalmente digitais, né, os tutores online disponíveis, e tem também aquele encontro presencial, né, desculpe, aquele encontro ao vivo, né, que não é presencial, mas é ao vivo, que acontece para alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre de alguns cursos. Na semana passada eu trouxe aqui quais eram os cursos, né? Vários cursos, administração, pedagogia, educação física, então, fisioterapia, vários cursos, acho que recursos humanos é um tecnólogo que tem, né? Vários cursos que a gente tem, que acontecem do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, em dias diferentes, geralmente, aula ao vivo. Tem alguns alunos que estão tendo aula ao vivo agora, né? Do primeiro, do segundo, ou do terceiro e do quarto. Então, quem é do 100% online também tem acesso a aulas ao vivo, certo? Quem é do novo modelo acadêmico, como assim, Matheus? Quem é do novo modelo acadêmico? O novo modelo acadêmico é aqueles alunos que realizaram matrícula depois do dia 19, né, de agosto. São aqueles alunos que têm, né, uma presencialidade obrigatória. Então, o 100% online, ele deixou de existir para alguns cursos. Então, os cursos das licenciaturas, eles não acontecem mais de forma 100% online. Eles têm obrigatoriedade aí de uma porcentagem de carga horária presencial, né? Que aí, né, vem a modalidade semipresencial. Então, tem alguns cursos que nós não ofertamos mais no 100% online. Quem fez matrícula até o dia 18 de agosto, que era a data limite para passar a valer de forma obrigatória o novo marco legal do ensino superior, né, do ensino à distância superior, conseguiu se manter nesse modelo que os alunos veteranos, né, e matriculados até 18 de agosto já tinham, que permitia a modalidade do 100% online. Quem realizou matrícula, né, quem realizou matrícula após o dia 18, né, a partir do dia 19 de agosto, já não teve mais acesso à modalidade 100% online, por exemplo, para o curso de pedagogia, né? Não sei aí se houve alguma flexibilização depois, se teve, não foi comunicado, até o momento não recebi nenhum comunicado, então eu acho que manteve a ordem do jeito que estava, né? Então, a partir do dia 19, quem se matriculava em licenciaturas, por exemplo, cursos da área da saúde, tinham uma presencialidade obrigatória, né? Mesmo aqueles com uma quantidade de aulas reduzidas, mas precisava ir presencialmente, né? Que se encaixa mais
na modalidade semipresencial, que é essa que a gente está tendo agora na tela, né? Modalidade semipresencial, no geral, é aquela que você vai ter as atividades online e as atividades presenciais, com o benefício de ter um tutor presencial com vocês. Ou seja, um profissional formado no curso de vocês, que dá aula, que faz atividades, que faz interação e explicação do conteúdo, né, semanalmente ali na sala de aula, com no mínimo um encontro por semana. Né? Vai ter cursos que vai ter mais de um encontro por semana nesse novo marco legal, né? Mas o nosso semipresencial, ele é, no mínimo, um encontro por semana. Então, como é que é o modelo de estudo do semipresencial? A gente sabe que quem ficou no 100% online, né, quem ainda está no 100% online, poderia estudar a qualquer momento, de qualquer lugar, sem nenhuma presencialidade, né, de forma tranquila. Quem é do semipresencial já tem uns Qs a mais aí no seu dicionário, né? Então, você, como é o modelo? Você vai estudar a aula em casa, vai com a cabeça já com o conteúdo para o encontro presencial, e no encontro presencial, o tutor ele vai abordar o que você viu na aula. Então, o aluno que é do semipresencial e ele não assiste a aula antes do encontro, ele vai ficar ali perdido. Porque geralmente o tutor ele não vai, como é que eu posso dizer, montar uma nova aula. Ele vai trazer e pautar a aula dele nos conteúdos da teleaula e do livro didático que você já deve ter acessado anteriormente. Então, por isso que é importante, né, a gente ter esse momento de pré, durante e pós-aula. Como assim, Matheus? O pré-aula é aquele momento em que o aluno, né, isso serve também para aplicar no 100% online, né, mas é uma característica do semipresencial e do presencial, né? Então, o aluno, ele vai, na pré-aula, estudar o conteúdo em casa, acessar a teleaula, acessar o livro. Durante a aula presencial, ele vai ter o tutor para reforçar aqueles conteúdos que ele já estudou, para tirar as dúvidas do conteúdo que ele já estudou. Ah, tutor, eu li tal coisa no conteúdo, mas eu não entendi. Então, o tutor presencial ele vai estar explicando isso para você lá durante o encontro presencial. E tem o pós-aula, que é o momento em que você vai para casa depois de ter reforçado aqueles conteúdos, né? Tomar nota, né? Fazer revisão e se preparar para as avaliações virtuais, certo? No final de tudo, você tem a realização da prova, que é a culminância daquela disciplina, né? É os finalmente daquela disciplina, certo? Então, esse é o geral aí do semipresencial, que é o nosso modelo predominante a partir de agora, levando em consideração que os nossos maiores volumes de curso é no semipresencial, né? A gente vai ter cada vez mais agora uma quantidade maior de alunos no semipresencial, porque o 100% online ele ficou obsoleto a partir do novo marco legal para os cursos de licenciatura, principalmente licenciatura em saúde, né? Então, importante eu estar trazendo esses reforços aqui para vocês. Eu vou combinar com vocês de, no próximo encontro, eu trazer informações sobre o novo marco legal, né? Só para a gente reforçar aqui, para os alunos que são do novo modelo, né? Como é que vai funcionar, como é que vai se dar esse novo modelo, porque a gente tem uma quantidade muito maior de alunos do modelo antigo, né? Que vocês já estão amplamente informados sobre como funciona e que não vai mudar. Quem se matriculou no modelo antigo, reforço, vai manter o modelo antigo, né? Mas é importante a gente acolher bem esses alunos do novo modelo acadêmico, né? Para que eles se sintam acolhidos e se sintam munidos de informação. Então, já deixo combinado aqui no próximo encontro da gente falar um pouquinho sobre o novo marco legal, né, sobre as porcentagens de presença, quais são os cursos que não podem mais no 100% online, né, só para a gente respaldar aí com a lei, com dados verídicos aí, sobre essa mudança abrupta que a gente teve agora, tá bom? E aí a gente traz os modelos de estudo e avaliação. Eu já expliquei bastante para vocês agora qual é a melhor forma, a melhor fórmula e o melhor jeito de vocês estudarem. Gente, não tem muito segredo na nossa instituição,
Se você seguir aquele esquemazinho que eu dei, né, de porcionar o material de vocês em metade e ter cuidado na hora de realização das avaliações virtuais, tenha certeza que é quase ali certa a sua aprovação na disciplina. A média vai depender de você, mas a aprovação vai ser quase certa, se você seguir a formulazinha mágica que o Matheus deu aqui, né? Então, eu sempre digo na dica do tutor que a gente tem 3 pilares: disciplina, organização e separação. Então, se você tiver disciplina para organizar os seus estudos, né? E saber separar o que você precisa fazer, não tem erro. Com certeza você vai ser aprovado nas suas disciplinas, certo? Então, isso a gente já viu bastante. Vamos só reforçar o que é que vocês têm disponível dentro do portal de vocês. E aí, para falar do que tem disponível, eu vou só avançar aqui na parte do financeiro, né? Porque eu quero focar um pouquinho no financeiro, depois eu volto, só para a gente reforçar o modelo de estudo e de avaliação que a gente já viu, certo? Vai ser só os critérios de aprovação mesmo. Então, dentro do portal de vocês, vocês têm a aba, né, do financeiro. Quando vocês acessam a aba do financeiro, dentro do colaborar, vai direcionar vocês para o portal do aluno, certo? E lá na parte do financeiro no portal do aluno, você vai ter algumas opções disponíveis, certo? Uma das opções disponíveis que vocês têm, e é a mais relevante, né, é o pagamento das mensalidades e visualização dos boletos. Eu já trouxe aqui em encontros anteriores o detalhamento do boleto. Como assim, Matheus, o detalhamento do boleto? Como é que você faz a leitura de um boleto? Como é que eu, Matheus, consigo ler o meu boleto? Como é que eu sei qual é o boleto, o que é que está sendo cobrado no meu boleto, o que é que eu estou pagando no meu boleto, se eu estou pagando um valor a mais, se eu estou com alguma taxa, se eu reprovei alguma disciplina. Então, dentro do seu boleto vai ter toda essa explicação, né? Vai ter todo o detalhamento. Eu posso ver se eu acho um boleto aqui para a gente fazer a leitura. Eu não sei se eu botei aqui fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Eu acho que eu devo ter um boleto aqui. Deixa eu ver aqui. Dá só uma pausa, pequena pausa aqui para eu ver se eu acho um boleto, porque aí eu faço a leitura com vocês. E depois a gente só revisa um pouquinho os critérios de aprovação, certo? Estou só abrindo aqui. Para a gente fazer a leitura do boleto. Pronto, achei um boleto já. Vou só mandar aqui no e-mail. Só enviando por e-mail, tá? Para a gente poder fazer a leitura aqui. Abriu foi um boleto da COSEN. Deus me livre. Peraí. Que aí eu mostro o detalhamento bem direitinho para vocês do boleto, fica legal.
Não estou conseguindo baixar. Não consegui baixar de nenhuma forma. Tá baixando a Coserno. Acho que é meu celular que tá um pouco louco, pessoal. Mas, se eu conseguir baixar aqui, eu trago para vocês o detalhamento, tá? Mas dentro do boleto, tá? Você vai ter a opção de, vou falar aqui de boca, tá? Já que eu não estou conseguindo abrir. Você vai ter a opção de ver o valor total, o valor bruto da sua mensalidade, né? O que é o valor bruto, Matheus? É aquele valor que não recebeu ainda nenhum desconto, né? Nenhuma bolsa que você tem. Então, cada mensalidade tem um valor bruto, um valor sem nenhum desconto ali aplicado. Logo abaixo, né, durante a descrição do boleto, você vai ver que vai estar, né, tendo a aba das deduções, que é onde vai estar descrito os boletos, os descontos que você tem no seu boleto. Ah, bolsa incentivo, bolsa Enem, bolsa primeiro semestre, bolsa Winback, que é quando o aluno retorna, né? Nós temos várias bolsas disponíveis aí na nossa instituição. Algumas cumulativas, outras não, né? Mas temos várias bolsas. A bolsa incentivo é a única que é aplicada para todos os alunos. Todos os alunos vão ter bolsa incentivo, que é uma bolsa aí para equiparar o preço, para deixar o preço mais atrativo para todos os alunos, certo? É uma bolsa de recompensa mesmo, que os alunos conseguem fazendo o nosso vestibular ou entrando com a nota do Enem, né? E aí tem alguns outros descontos que são cumulativos, por exemplo, desconto convênio empresa, se o aluno trabalha numa empresa que é conveniada com a gente, ou se ele é servidor público, ele tem um desconto a mais, se ele fez Enem, ele tem um desconto proporcional aí, de acordo com a nota que ele recebeu do Enem, né? De acordo com a nota vai ter uma porcentagem aí, salvo engano agora a partir de 10%, a aplicação da bolsa, né? Quanto mais nota você teve ao total, mais pontuação você acumulou, e aí vai ter uma porcentagem maior na sua nota, na sua bolsa do Enem, certo? Então, dentro do boleto tem todas as informações que você precisa. Ah, Matheus, e se eu não conseguir pagar o meu boleto? Lá no portal de vocês, assim que você atrasar e passar o vencimento do seu boleto, você vai ter o Vai Quitar, né? Vai ter lá. Quando você acessar o financeiro, vai ter. Você tem boletos em aberto, passa a negociação. Aí você clica, vai abrir o site Vai Quitar. Esse site Vai Quitar, ele vai dar as opções de você negociar no Pix, no boleto ou no cartão, certo? E vai dar as opções de entrada, quantas vezes você pode parcelar, se tem algum desconto para você estar pagando de forma à vista, né? Se você vai receber alguma redução de valor aí, caso você pague à vista o seu débito, certo? Tudo isso você consegue estar fazendo de dentro do seu portal. Então, eu gostaria de reforçar isso, né? E reforçar principalmente a data de vencimento. Então, a gente tem um vencimento no quinto dia útil de cada mês. Às vezes, ele posterga para o sexto dia útil, né? Caso a instituição ache necessário. Então, o desconto pontualidade desse mês, né? Aliás, o quinto dia útil desse mês, ele foi no dia 5 de... No dia 5 de setembro, né? Eu estou só procurando aqui para mostrar a data do vencimento da pontualidade. E o desconto de pontualidade, ele foi até o dia 8 de setembro, né? Então, vencimento do desconto de pontualidade no dia 8 e o quinto dia útil foi no dia 5. Então, geralmente eles colocam aí dentre essas datas, entre o dia 6 ao dia 9, dependendo aí de quando cai o quinto dia útil do mês, certo? Fica para o sexto dia útil, né? Como foi sexta-feira, dia 5, ficou para o sexto dia útil, que foi na segunda-feira, dia 8, caso ontem, certo? Então, é importante vocês terem essas datas em mente, para que não perca o desconto de pontualidade, que é aquele benefício que você tem, né, por estar pagando a sua mensalidade em dias. Se você paga depois do desconto de pontualidade,
você vai perder aquele desconto a mais, né? E vai acabar pagando a mais pelo seu boleto, certo? Vai acabar perdendo aí essa porcentagem. O desconto de pontualidade, ele é em torno de 6%, 5% a 6%. Então, se você perde ele, então vai aumentar um pouquinho a sua mensalidade. E quanto maior for o valor da sua mensalidade, maior vai ser o desconto que você vai perder ou maior vai ser o desconto que você vai ganhar, né? Vai depender aí da sua gestão do pagamento mesmo, né? E do valor da sua mensalidade, certo? Então, vamos voltar lá para a gente reforçar os modelos de estudo, certo? Então, eu falei já bastante coisa sobre financeiro para vocês. Eu gostaria de reforçar que dentro do portal, além do financeiro, vocês também têm outras opções muito pertinentes. Vocês conseguem estar acompanhando, essencialmente, aí os chamados que são abertos, né? Então, aluno que está com qualquer tipo de problema, que precisou de qualquer tipo de abertura de chamado, de verificação de protocolo, etc., você tem acesso a fazer essa verificação dentro do seu portal. Então, é só entrar lá no portal do aluno e em minhas solicitações, fica bem aqui, ó, deixa eu ir aqui com o nosso circulador, né? Então, aqui, ó, minhas solicitações geralmente ficam em cima de estudar e você vai conseguir estar aí fazendo a... Vou compartilhar aqui a tela. Então, você vai conseguir estar aqui, você vai conseguir estar aqui fazendo a verificação das suas solicitações, aqui nessa aba, tá? Vou apresentar aqui o material agora, que é para todo mundo conseguir ver direito. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês conseguem ver bastante coisa, certo? Ter acesso a bastante coisa, além dos estudos, né? Modelo de estudo, eu já reforcei bastante com vocês, né? Então, a gente tem aí 4 disciplinas que são sequenciais, disciplinas regulares, tá? O aluno que reprovou disciplina, ou que tem disciplina de adaptação, com certeza ele vai ter uma quantidade de disciplinas a mais. Mas de forma regular, você vai ter aí em torno de 5 disciplinas, certo? Geralmente 5 disciplinas. 4 disciplinas que são sequenciais, ou seja, uma sendo liberada sempre que a outra encerra. Encerramos a primeira agora, tivemos a liberação da segunda. E uma disciplina que se chama paralela online. Por que ela tem esse nome de paralela online? Porque ela acontece de forma paralela a outras disciplinas, que são aquelas 4 sequenciais que estão acontecendo, e ou alguma disciplina de adaptação ou de dependência que vocês têm. Eu vou explicar o que é que significa cada uma dessas observações, né? Adaptação e dependência. Então, a paralela online, ela é uma disciplina como outra qualquer, certo? Qual é a única diferença dela? Que ela fica disponível ao mesmo tempo que as outras estão ocorrendo. Então, quando a primeira disciplina é liberada, a paralela online ela já vai estar com a atividade disponível, já vai estar com teleaula disponível, né? E aí ela vai ter as datas dela de realização, né, de acordo com o modelo acadêmico, ou com o calendário acadêmico. Dentro da disciplina paralela online, você já consegue ver as datas, né? Então, se você abre lá as suas disciplinas e você identifica alguma disciplina, por exemplo, que vai ter avaliação virtual encerrando dia 17 de novembro, se a primeira avaliação virtual encerra 17 de novembro, você já vai saber que aquela disciplina se trata de uma paralela online, certo? Se ela não é adaptação à dependência, né? Ela vai ser uma paralela online, certo? E a avaliação virtual da paralela online, né? Ela só vai ter, geralmente, aí, lá para o final do semestre, a finalização das atividades. Por isso que ela se chama paralela, que ela vai estar paralelamente às outras 4 disciplinas disponíveis no semestre todinho. Então, a primeira avaliação virtual da paralela online é 17 de novembro, que encerra, e a segunda avaliação virtual encerra em 24 de novembro. Então, lá para o final do semestre que vai encerrar, mas ela já está liberada agora, para que vocês possam acessar, certo? E qual é a semana de prova da paralela online, Matheus? É a mesma semana de prova da dependência e da adaptação.
que vai ser do dia 1º ao dia 15 de novembro, certo? Lá no finalzinho do ano. Matheus, e o que é essa adaptação e dependência que você está falando, né? As adaptações, elas são um pouquinho mais complexas de eu explicar, né? Mas eu vou tentar ser mais breve possível aqui. Adaptações são disciplinas de semestres anteriores, certo? Que acontecem em algumas situações. Então, dependendo da forma de ingresso do aluno, se ele está ingressando como inscrição para portador de diploma, ou aluno que fez aproveitamento de estudos, ele pode ter uma disciplina de adaptação. O que isso significa? Que ele entrou no primeiro semestre, digamos aqui que o aluno é um portador de diploma, ele é formado em administração e ele quer fazer uma pedagogia. Então, ele ingressa como portador de diploma, aquelas disciplinas que são compatíveis são aproveitadas e ele é jogado para um semestre à frente do curso de pedagogia. Só que dificilmente, né, digamos que ele entrou no primeiro e foi para o terceiro, dificilmente ele vai ter aprovado todas as disciplinas, aproveitado todas as disciplinas do primeiro e do segundo semestre do curso de pedagogia, com as disciplinas que ele já tinha cursado em administração. Então, aquelas disciplinas que não foram compatíveis com o aproveitamento, elas vão ser inseridas lá no terceiro semestre dele como adaptação, né? Essas disciplinas de adaptação, elas têm um custo financeiro, obviamente, porque elas fazem parte de um conjunto financeiro a mais, levando em consideração que as mensalidades de vocês são compostas na totalidade, né, o valor bruto, pelas disciplinas do semestre. Se você tem uma disciplina de adaptação a mais, além daquelas disciplinas regulares que você já teria, você vai ter um acréscimo financeiro por essa disciplina, certo? Então, essa é uma situação aqui para vocês entenderem o que seria uma adaptação. Tem outro tipo de adaptação, que se chama adaptação especial. Ela aparece com esse nome dentro de parênteses lá, né, no seu portal, certo? A adaptação especial, ela já é gratuita, ela não é cobrada, certo? Mas em que caso existe adaptação especial? Quando o aluno ingressa como matrícula tardia. Então, o semestre começou lá na primeira semana de agosto. Maria fez matrícula só no final de agosto. Então, Maria tem a opção de colocar a primeira disciplina, né, como adaptação especial no segundo semestre, no próximo semestre, para que ela não entre prejudicada ali academicamente naquela disciplina que já passou os prazos das atividades, certo? Então, adaptação. 2 tipos de adaptação. A paga, né, que é cobrada financeiramente a mais por aquela disciplina, porque o aluno ingressou como portador de diploma, ou ele fez uma inscrição para rematrícula, né, tinha parado o curso e depois voltou, ou ele fez um aproveitamento de estudos, foi jogado para um semestre para frente, né, mas teve disciplinas anteriores ali que não foram aproveitadas, então ele vai ter uma adaptação, certo? E a adaptação especial exclusivamente para os alunos de matrícula tardia. Então, quando ele ingressa tardiamente, já passou o prazo daquela disciplina, ele solicita matrícula tardia para aquela disciplina ser jogada para o outro semestre, certo? Geralmente elas entram de forma automática, certo? As adaptações especiais. E as dependências são aquelas disciplinas que você reprovou. Reprovou, você vai ter uma disciplina com o nome, entre parênteses, dependência no semestre futuro. Quando ela não entra automático, você deve inseri-la, né? Então, vai lá dentro do seu portal, serviços online, solicitação de serviços, inclusão de DPAP e faz a inclusão da disciplina que você reprovou, certo? Então, tem aí essas 3 disciplinas que acontecem no mesmo período. Paralelo online, adaptação e dependência têm o mesmo período de prova, que vai ser, como eu disse, do dia 1º ao dia 15 de novembro. E veja, se é do dia 1º ao dia 15 de novembro, vocês têm 2 semanas para realizar. Matheus, mas a gente só não tem 1 semana para fazer a prova, por que nessa semana aí dessas 3 disciplinas o tempo é dobrado? Justamente porque existem alunos que têm adaptação, que têm dependência e têm paralelo online. A maioria dos alunos que são regulares, que entram normalmente,
eles só vão ter a paralela online naquela semana, né? Aquelas 2 semanas. Tranquilo, vai fazer a prova, vai ficar de boa. Mas eu, particularmente, né, com o meu tempo de experiência, já peguei aluno que tinha 19 provas para fazer nessas 2 semanas. Porque ele tinha dependência por ter reprovado, ele tinha adaptação de semestres anteriores que ele não tinha incluso, né, incluiu junto com as dependências, e ele tinha a paralela online. Então, 2 semanas fica até pouco, né? Ele tinha basicamente que fazer uma prova por dia durante, né, mais de uma prova por dia, porque ele tinha 19 provas para fazer. Esse aluno, ele conseguiu aprovar nas 19 provas, não me pergunto como foi que ele fez isso, mas eu nunca esqueci essa situação, né? E ele tinha que fazer aí uma gestão, e teve dias que ele teve que fazer mais de uma prova, né? Por ele ter 19 provas para fazer em 15 dias. Foi bastante corrido, mas por isso que tem uma semana dobrada, né? E já é na semana turbo. Lembra que eu falei com vocês na semana retrasada, eu acho, que quando a gente vai chegando a partir da terceira disciplina, né, a gente entra no modo turbo do semestre. Terminou a terceira disciplina, já é prova da paralela online, dependência e adaptação. Quando encerra essa semana de prova, já é prova da quarta disciplina, né? Depois já é segunda chamada, depois já é recuperação e o semestre acaba. Então, é uma semana atrás da outra no modo turbo, né? Por isso que tem um período bem largo para o pessoal fazer a prova nessa semana crítica, certo? Então, munidos de informações em relação ao que é uma paralela online, qual é as diferenças dela para uma disciplina sequencial e o que seria adaptação e dependência, vocês já ficaram agora, a partir de agora, né? Então, voltando ao modelo de estudos, a gente tem, como eu já falei, conteúdo web, teleaula, avaliação virtual e prova. Não vou falar novamente aqui sobre isso, porque a gente já falou como é que vocês têm que fazer esse estudo, né? Conteúdo web, teleaula, avaliação virtual e prova, já diz como é que vocês têm que separar, né? Quero só reforçar aqui desse slide o contato com o tutor, né? Que vocês têm o tutor à distância, inclusive quem é do semipresencial. Então, você que é do semipresencial, assim como quem é do 100% online, tem acesso ao tutor à distância. Esse é o profissional disponível para vocês aí, né? Tirar as dúvidas sobre o conteúdo. Quem é do semipresencial também tem um tutor presencial. E quem é do 100% online vai ter aí somente o tutor à distância, né? Matheus é o tutor de vocês à distância? Não. Eu sou um orientador pedagógico, basicamente, né? Eu estou aqui como uma aula de reforço sobre o sistema, sobre dúvidas de material, construção de atividades, pontuação, critérios de aprovação, explicação de modelo, como eu estou fazendo agora. Né? Eu estou aqui para explicar a vocês qual é os caminhos que vocês têm que seguir, dar dicas para vocês estudarem, para desafogar, né, o contato dos polos nesse momento aqui do nosso encontro, certo? Mas o responsável por tirar as dúvidas de vocês dos conteúdos, o responsável por tirar as dúvidas de vocês da disciplina mesmo, né, da parte acadêmica da disciplina, é o tutor à distância, certo? Então, ele é o responsável por lhe orientar. E aí, como eu já disse, né, o nosso engajamento da disciplina, a pontuação da disciplina, ela vai ter aí 3 pilares. Vai ter o engajamento, que é aquela pontuação, moedinha de troca, né? Então, acessou a avaliação virtual, ganhou ponto. Fez o acesso à teleaula, ganhou ponto. Fez o acesso ao conteúdo web, ganhou ponto. Então, é só uma recompensa por você fazer a sua parte enquanto aluno. Né? A faculdade, ela entende que você precisa ser recompensado. Então, você vai ter aí uma recompensa só por fazer a sua parte. A avaliação virtual, 2 questões, com 2 provas, com mini provas com questões objetivas, só de marcar, como diz o ditado, né? E vocês têm aí a possibilidade de estar consultando os materiais didáticos, que é a forma correta, reforço mais uma vez. A avaliação virtual não é para fazer como a prova, que você tem que estar ali dentro da tela da prova e não pode sair para consultar. A avaliação virtual é consultada, é indicado nos materiais da faculdade que se consulte. Esse material aqui que eu estou apresentando, né, ele é um material indicado pela própria faculdade, é a faculdade que manda para a gente passar para vocês. Então, aqui eles dizem de forma categórica, né,
eles falam de forma categórica que as avaliações virtuais, elas podem ser realizadas com consultas ao material didático. Então, essa é a dica maior que a gente dá aqui nesse dia de hoje. E a prova que vocês já sabem, né, já estão cacuros aí, caídos de saber que é obrigatória e precisa ser realizada sem consulta, certo? Matheus, e para eu ser aprovado? Você já falou bastante aí sobre atividades, sobre dica de estudo, sobre diferença aí de disciplina, paralelo online, sequencial, adaptação, dependência, adaptação especial, já falou do financeiro, um monte de coisa. E para eu ser aprovado, o que é que precisa? Para vocês serem aprovados, vocês precisam cumprir a tríade da pontuação, né? A lista tríplice aí, que é atingir a pontuação mínima nas avaliações. Quando se fala nas avaliações, né, vocês devem considerar 2 tipos de avaliações. A prova, que tem uma pontuação mínima de 1.500 pontos, e as atividades de produção textual, que também tem uma pontuação mínima, que vai divergir aí em dois tipos de pontuação mínima. A de 6.000 pontos, que é quando só existe a pontuação daquela atividade de produção textual, como no projeto de extensão, no estágio, no projeto integrado, certo? No TCC, projeto de ensino, todas essas disciplinas só possuem a pontuação textual, certo? Seja de apresentação ou do próprio texto, que é de 6.000 pontos, certo? E tem também a pontuação de produção textual das disciplinas regulares, que tem prova, tem atividade de avaliação virtual e também tem uma produção textual. Geralmente, né, essas disciplinas, elas têm um mínimo de 2.000 pontos, aliás, ela tem um máximo de 2.000 pontos na pontuação e um mínimo de 1.000 pontos a ser conquistado. Então, se é prova, o mínimo é 1.500 pontos. Se na disciplina só tem produção textual, o mínimo é 6.000 pontos. E se na disciplina, além da produção textual, tem outras atividades, com certeza o mínimo vai ser na produção textual de 1.000 pontos, certo? Porque você vai ter aí outros critérios de pontuação para cumprir, como a prova, e atingir os 6.000 pontos no final, certo? Então, primeiro passo aí, atingir pontuação mínima nas avaliações, prova e produções textuais. Segundo passo, acumular a pontuação mínima total. Qual é a pontuação mínima total? É aquela que você precisa para aprovar a disciplina. Para aprovar a disciplina. Então, em todas as disciplinas, qual é a pontuação mínima total? 6.000 pontos. Qualquer que seja a disciplina. A pontuação mínima para você ser aprovado é de 6.000 pontos, certo? Seja com prova, sem prova, só com produção textual e com prova, não importa qual seja a disciplina. O mínimo de aprovação é 6.000 pontos, né? São 6.000 pontos, certo? Então, esse é o segundo ponto, segundo pilar. E o terceiro pilar é a frequência, o engajamento no tocante às aulas. Então, o aluno ele precisa ter, no mínimo, 75% de presença nos encontros presenciais e ou nas aulas práticas, quando houver. Então, por exemplo, o aluno de educação física bacharelado, que é semipresencial, né? Ele precisa de, no mínimo, 75% de presença nos encontros presenciais e quando tiver aula prática, que o curso tem aula prática, ele precisa ter também, no mínimo, 75% de presença, certo? Então, as disciplinas, elas têm 4 encontros. São 4 unidades, cada unidade tem um encontro semanal, né? Então, vocês vão ter aí um limite aí de uma falta apenas por disciplina para quem é do semipresencial, né? E quem é do 100% online, por exemplo, de educação física licenciatura, também tem aula prática presencial, né? Mesmo sendo do 100% online, porque o curso exige. Então, quando você tiver aula prática, mesmo sendo do 100% online, você precisa de, no mínimo, 75% de frequência. Então, se são 4 encontros, você tem que ir 3, obrigatoriamente, né?
Se são 2 encontros, você não tem escolha, tem que ir para os 2 encontros, senão você não vai alcançar os 75%, certo? Bebendo água, que eu já estou falando bastante, né? Então, voltando. Esses são os 3 pilares aí, indispensáveis, né? E vou criar uma palavra agora. Indescumpríveis, né? Não tem como vocês deixarem de cumprir nenhum desses 3 requisitos, caso vocês queiram aprovação, certo? Não importa se vocês atingirem a pontuação mínima na prova, na atividade, e não acumular a pontuação total de 6.000 pontos. Bem como não importa você acumular os 6.000 pontos e não atingir os 1.500 pontos na prova, certo? E também não adianta atingir os 1.500 pontos na prova, acumular mais de 6.000 pontos no total e não ter 75% de presença nos encontros presenciais quando houver. Tá? Então, é tudo intrínseco, não tem como separar. Está colado ali um no outro, certo? Tudo junto. Tem que cumprir os 3 requisitos. E aí, no modelo de avaliação, né, a gente tem mais 2 pilares que podem ser considerados aí na pontuação final. Se você não cumpriu a realização da atividade obrigatória, né, da prova, vocês devem obrigatoriamente solicitar a segunda chamada. A segunda chamada, ela é uma solicitação de responsabilidade do aluno, única e exclusivamente. Então, se você perdeu a prova, não solicitou a segunda chamada, na semana de realização da segunda chamada, sua prova não vai estar disponível. E você vai reprovar a disciplina por não ter feito a prova, certo? Então, até quando eu posso solicitar a segunda chamada se eu não fiz a minha primeira chamada da disciplina 1? Você tem até 24 horas antes do início de aplicação da segunda chamada, que vai ser lá no mês de dezembro, certo? Então, você tem 24 horas depois, né, antes do início, aliás, para estar fazendo aí a solicitação, certo? Às vezes eles estendem até 24 horas depois. E aí é importante que, nesse período de segunda chamada, você deve ter atenção no que diz respeito à taxa, porque a segunda chamada, ela tem uma cobrança, né, a ser feita se você perder, R$63, eu acho. Não estou me lembrando aqui de cabeça, peço desculpa, tá? São muitos valores, mas, salvo engano, são R$73, R$73,90, uma coisinha assim, a realização da segunda chamada. Ah, Matheus, isso tudo? Pois é. A primeira chamada é liberada gratuitamente. Se o aluno perde, aí ele vai ter que pagar uma taxa para que essa prova seja liberada novamente, certo? Se o aluno, né, cumpriu ali a prova, tirou o momento dele de estudar, fez a prova e tudo mais, mas ele não atingiu a pontuação mínima de 1.500 pontos na prova, ele vai ter liberada de forma automática, veja, já tem diferença aí da segunda chamada, né? São coisas diferentes. A prova de recuperação. Então, ele vai ter liberado de forma automática uma segunda oportunidade, que é a prova de recuperação, para ele poder fazer ali novamente a prova e substituir a nota da disciplina, certo? Matheus, então quer dizer que eu só consigo fazer a recuperação se eu tirar menos de 1.500 pontos na prova? Isso. Se você tirar mais de 1.500 pontos na prova e no total você ficar abaixo de 6.000 pontos, não tem como fazer prova de recuperação. Você vai ter que fazer avaliação virtual substitutiva, assistir aula, aumentar o engajamento, para tentar equiparar ali os 6.000 pontos. Se não conseguir, mesmo refazendo a avaliação virtual, na substitutiva, né, você vai reprovar a disciplina, infelizmente. Por quê, Matheus? Porque a recuperação, ela é referente à nota maior, que sempre vai ser a nota da prova. A prova vale 5.000 pontos. Então, vocês têm a recuperação somente referente à prova. Eu recebi já muita indagação dos alunos em relação a isso, né? Mas é uma questão lógica mesmo, pessoal. Vocês têm um pilar muito grande da sua nota, né? A nossa avaliação, ela é continuada, então vocês não são avaliados única e exclusivamente pela nota da prova, mas a prova vale o maior ponto. Então, a nossa recuperação, ela é atrelada, ligada diretamente à prova, né, da disciplina.
que é onde vai estar o teste dos seus conhecimentos. Se tirou menos de 1.500 pontos, a instituição entende que você não tem condição, né, não teve condição ali de aproveitamento naquela disciplina. E aí ele vai liberar de forma automática e gratuita, certo? Diferente da segunda chamada, a prova de recuperação, que vai acontecer sempre uma semana depois da prova de segunda chamada. Se você tirou mais de 1.500 pontos, mas não atingiu a pontuação mínima, não conseguiu recuperar em nenhuma outra atividade, e, infelizmente, né, nesse caso aí, é reprovação, certo? E aí eu trago uma dicasinha, né? Lembra quando eu falei que quando termina uma disciplina, vocês têm que fazer o checklist de acompanhamento, né? Para ver se vocês foram aprovados ou não na disciplina, se vocês têm ou não pontuação suficiente. Pronto, aqui é uma dica de como e onde vocês vão visualizar essas informações, certo? Foque aqui desse lado direito, esquerdo, aliás, onde eu estou circulando de amarelo, né? Aqui vocês vão ter, ó, quando vocês abrem lá o colaborar, né? Vocês têm nome da disciplina. Essa pontuação aqui, ela não aparece não, tá? Próximo vencimento e ações. O que é que a gente quer aqui? A gente quer ações. Clicando em ações, vai aparecer essas setinhas aqui, ó. Você clica na setinha e abre uma telinha similar a essa aqui da direita, certo? Similar a essa telinha aqui da direita. Aqui vocês conseguem ver a pontuação total. Deixa eu tirar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Vocês conseguem a pontuação total da disciplina e a bolinha com quanto vocês já conquistaram. Então, nesse exemplo aí, a gente tem um aluno que já conquistou 9.700 pontos e ele pode conquistar até 12.000 pontos. Aqui, ó. 12.000 pontos ele pode conquistar. Nessa mesma bolinha aqui, né, a gente tem aqui em chavinha, mínimo de 6.000 pontos, que é o mínimo dessa disciplina. Então, só nessa parte superior aqui, a gente já viu 3 informações. Quantos pontos você já conquistou, quantos pontos você pode conquistar e qual é o mínimo total dessa disciplina para você ter a devida aprovação, certo? Indo mais abaixo, a gente vai ter alguns elementos a mais, que vai ser de acordo com a disciplina que você vai estar cursando. Se sua disciplina tem produção textual, vai ter uma chavinha a mais aqui embaixo. Nesse caso aqui, uma disciplina regular, só tem avaliação virtual, engajamento e prova. Então, nesse exemplo, o aluno, ele é um aluno veterano, né? Então, a avaliação virtual dele vale 4.000 pontos, 2.000 pontos em cada avaliação virtual. Ele só fez 2.000 pontos, só fez metade da pontuação total, né? E ele tinha aí 3.000 pontos de engajamento. Ele conseguiu 2.700. Já deu uma ajudona aqui, né, na disciplina dele. Ó. Ele já tinha 4.700 pontos só na avaliação virtual e no engajamento. Precisava de pouquinho aí para aprovação, né? Só que aí ele foi lá e tirou nota máxima na prova. 5.000 pontos na prova dele. Que tem um mínimo de 1.500 pontos. Então, veja, lá no visualizador de pontos, vai mostrar para vocês, né, todas essas informações que vocês precisam para acompanhar a disciplina. Não tem segredo. Ah, Matheus, eu não queria esperar até o final do semestre para saber se eu vou ser aprovado ou não. Simples. Vai lá, segue o caminho, vai em ações, clica na setinha, clica em visualizar pontos e vai abrir essa telinha aí do visualizador de pontos, mostrando para você o total da sua disciplina de pontos, o quanto você já conquistou, qual é o mínimo que você tem que ser aprovado e como é que essa pontuação está dividida aí nas atividades que você tem, os pilares de pontuação, né? Lembra que a gente falou agora sobre os pilares de pontuação. Se esse aluno aqui tivesse uma atividade de produção textual, aqui ia estar constando o portfólio, que é a pontuação de produção textual. E aí o aluno ia ter a quantidade mínima que ele precisava obter, né? Se for só produção textual, vai ter só a produção textual aí nessa tabelinha de pontos.
E aí o aluno ele só vai precisar, né, da pontuação mínima de 6.000 pontos. Se for uma disciplina que tem também outras atividades, né, vai ter um quarto pilar aqui mostrando o mínimo que você tem que tirar nessa disciplina. Provavelmente vai ser de 1.000 pontos, certo? Vou passar aqui para o próximo. E aí, tutor acadêmico, né, que eu já falei com vocês bastante, onde é que vocês acessam, vocês sabem que dentro do portal de vocês, lá na cartinha das mensagens, né, vocês vão conseguir estar mandando mensagem para o tutor, acompanhando, e é muito importante que vocês acompanhem o que os tutores falam para vocês lá nas mensagens. Aquele itemzinho das mensagens que fica lá em cima não é à toa, ele não está lá por estar, né? Aquelas notificações, elas têm informação importante quanto às mensagens do seu tutor, vencimento de atividades, dicas, modelos, esqueletos de produção textual, dica de live, de conteúdo complementar, né? Muitas coisas tem disponível lá que os tutores mandam para vocês. Então, mandam para vocês. Então, é muito importante o acompanhamento, né, da caixinha de mensagens para que vocês consigam aí fazer bom uso do tutor à distância de vocês, certo? A gente já falou aí bastante de tutor à distância. E biblioteca virtual eu falei bastante no encontro passado, né? Dentro do portal de vocês, vocês têm a biblioteca virtual. E ela concede acesso aí a um acervo de milhares e milhares de livros, milhares e milhares aí de conteúdos maravilhosos, simuladores, parceria com o Senac, parceria com editora, né? Vocês conseguem ter acesso aos conteúdos de normalização, né? De regulamento de ABNT, de folha de rosto, de capa, enfim. Lá na biblioteca tem livros excelentes. Eu usava a biblioteca, inclusive, para ler livros de ficção, livros que não tem nada a ver com os conteúdos. Eu sou o usuário, né, da biblioteca até hoje, sempre que eu tenho disponível ali um acesso ativo como estudante, eu sempre estou utilizando bastante da biblioteca, principalmente para estudo, né, eu uso bastante para estudo. Para acessar, vocês já sabem que é só com o CPF e a senha, a mesma senha que você usa no portal, certo? Financeiro eu já falei, vou só reforçar aqui um pouquinho sobre a secretaria. Vocês conseguem solicitar tudo que vocês precisam dentro do portal de vocês, né? Não precisa aí estar pedindo ao polo carteirinha de estudante nem atestado, porque você, de matrícula, porque você consegue solicitar diretamente dentro do seu portal. E o mais importante aí que eu tinha para reforçar com vocês sobre esses pontos, né, de atividade, engajamento, eu usei esse slide aqui só no finalzinho, só para reforçar mesmo visualmente o que eu estava falando com vocês, né, mas hoje o nosso foco realmente era uma questão de orientação para o que diz respeito ao engajamento e à determinação de vocês nas disciplinas, né? Eu sempre fico muito preocupado quando a gente chega na semana de realização de prova e nós temos uma quantidade expressiva de alunos que não atingiram 4.000 pontos ainda, porque é o ideal. Que quando chegue na semana de realização da prova, você tenha ali conquistado, no mínimo, né, 4.000 pontos, para que você não precise ir tão sufocado para a realização da sua prova. Se você não atinge os 4.000 pontos, é preocupante para a gente, né? E aí eu fico muito desgostoso, né, com esse tipo de situação. Eu tenho visto uma evolução muito grande no que diz respeito à realização de prova, né, e no que diz respeito ao engajamento, mas ainda há uma grande quantidade de alunos que não se engajam, né, que por estar no EAD, por estar no 100% online, e eu entendo às vezes a correria do dia a dia, né, mas a gente acaba deixando para depois, e esse depois acaba não chegando, né, e aí a possibilidade desse aluno no futuro ser um aluno crítico, né, ou seja, um aluno de atenção propício e propenso à reprovação é muito alta.
E isso me deixa muito preocupado, né? Porque eu não quero que vocês reprovem. O polo não quer, o gestor não quer, ninguém quer. A gente quer que vocês sejam aprovados. Então, hoje eu decidi focar o nosso encontro em dicas aí para o engajamento mesmo, para que vocês consigam organizar melhor a rotina de vocês. Gente, 30 minutos por dia já vai ser uma mão na roda para vocês conseguirem ter uma rotina de estudo. Aluno à distância precisa de rotina, tá? Não existe, tem gente que consegue, né? Mas não existe uma fórmula mágica que você vai sentar e vai ter nota máxima, tá? É constância, é dedicação, é engajamento, é organização, disciplina, tá? E aí precisa de uma rotina de dedicação ao estudo. Ah, Matheus, mas eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho um cuidado da casa, eu tenho muitos afazeres, trabalho em mais de um emprego, sou plantonista, né? Trabalho embarcado. Entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente porque eu já fui vocês, né? Eu já fui o aluno, hoje em dia eu sou assim ainda, né? Estou estudando para mestrado, eu trabalho, estudo e tenho a minha vida laboral, né? Eu tenho o cuidado com os meus avós, que já são idosos, eu ajudo a minha mãe em casa, eu tenho a minha casa, tenho meus cachorros, eu tenho uma rotina, né? E eu já fui a pessoa que fazia 2 faculdades, trabalhava em horário comercial e ainda era residente da Universidade Federal. Então, minha rotina era extremamente desgastante, mas a gente precisa de pelo menos 30 minutinhos ali no dia para dedicar ao estudo. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter um desempenho melhor. Eu estou falando quase como um coach, né, aqui, e que seja, né, que eu seja o coach estudantil de vocês, né, que está aqui dedicando esse momento para orientar vocês e engajar vocês quanto à realização das atividades. Que seja. Eu só quero ter, de fato, né, o melhor resultado de vocês. Que vocês tenham também o melhor resultado de vocês, certo? Então, hoje, todo o nosso encontro, ele foi e vai ser aí voltado para isso, tá bom? Eu vou parar a gravação agora, para não ficar muito grande a nossa apresentação, e vou liberar para o momento das dúvidas.